Que delícia ter vocês aqui comigo. Eu sou a Glaucia Moraes, esse é o Empregada Milionária e fique aqui e fique rica! Me conta aqui, Milha, eu quero saber de você, se você tem uma pessoinha aí, ó, com esse espanador na sua casa, lavando, passando, cozinhando. Muita gente não tem noção disso. Mas quando a gente vai a um restaurante, a um shopping, que tem aquelas pessoas que estão lá limpando o banheiro, recolhendo o prato que você deixou lá na praça de alimentação, eles estão fazendo ali, de certa forma, um trabalho doméstico e para você. Eles estão lá limpando o banheiro para você usar, tirando o prato que você deixou. E por que será que uma profissão tão essencial ainda é tão desvalorizada aqui no Brasil? Quando eu chego num lugar que eu vejo uma pessoa me receber bem, uma pessoa que está lá fazendo algum trabalho nessa área doméstica, eu trato com o maior respeito, não só eles, como todas as pessoas em volta, mas por eu ser CLT nessa área, eu sei que não é um trabalho fácil, valorizado, que as pessoas às vezes chegam, nem olham na cara da pessoa, né? Daquela pessoa que tá ali varrendo, que tá ali cuidando. Então, para todas as milionárias que estão nessa profissão hoje, seja lavando, passando, cozinhando, seja no shopping, seja sei lá, numa padaria ou numa loja, para todas vocês aquele beijo milionário. Segundo um estudo, mais de 88% dos trabalhadores nessa área doméstica são de mulheres e elas permanecem nessa profissão por dificuldade em conseguir um trabalho na área em que ela se formou, em que ela estudou. Outra pesquisa mostra que são mais de 6 milhões de mulheres só nessa área de trabalho doméstico, de cuidar de casa, de famílias. Mais da metade dessas trabalhadoras são registradas somente com um salário mínimo. E algumas, dependendo, não conseguem nem isso. Um dia exaustivo de trabalho puxado, daqueles que pode deixar uma pessoa totalmente exaurida, em certos cantos do nosso Brasil, chega a pagar R$ 80 uma diária. São histórias de mulheres que precisam deixar a sua casa, a sua família para cuidar de outra. Mulheres que faltam ser um pouquinho cuidadas, com um pouquinho mais de respeito, com um olhar humano e valorização desse trabalho tão essencial. Há muito mais história por trás daquele uniforme. Geralmente as pessoas não se dão conta do quanto vale chegar em casa e ter a sua casa arrumada, organizada, o seu lar em paz, comida pronta, tudo funcionando. Agora você pensa, essa pessoa fez tudo isso para a hora que você chegar do trabalho cansado, ter toda essa tranquilidade em saber que está tudo organizado, tudo arrumado. Mas você já pensou que essa pessoa vai ter que fazer esse mesmo trabalho quando chegar na casa dela? Ela vai precisar fazer tudo igual, ela vai precisar cozinhar, passar, limpar, só que com menos tempo e sem remuneração. Além do esgotamento físico que você pode já estar sentindo, ainda tem o estresse, a ansiedade, sentimentos que acompanham a doméstica do que ela deixou ainda por fazer, que vai ter que fazer amanhã quando voltar, ou na semana que vem, se for uma diária. A gente vê muito caso de faxineira que vai pegar uma casa e encontra estado de calamidade. E as pessoas chegam lá e querem pagar menos do que vale o trabalho dela. Mas, gente, para você organizar uma casa em um dia que seja, já é sofrido. Você imagina organizar uma bagunça inteira acumulada de semanas. Essa é uma das profissões mais importantes para o funcionamento da sociedade. E mesmo assim, continua sendo uma das menos reconhecidas financeiramente. E aqui a gente tem desafios milionários. Direitos de empregadas domésticas ainda a serem conquistados. Preconceitos que ainda existem e que precisam mudar. Apesar daquela sensação que a sociedade impõe para a mulher de que o trabalho doméstico, é só aquele de cuidar da casa, é só uma ajudinha que ela vai dar ali para mim em casa, ele não deixa de ser uma profissão, sim senhora. E eu posso te falar, em algumas casas de família, em algumas casas onde você vai cuidar, precisa quase de um currículo da CIA. Mas brincadeiras à parte, Mili, nessa profissão é necessário responsabilidade, organização, discrição, confiança, além de conhecimento e o primordial, muita resistência física. Ai, Glaucia, mas pra que tudo isso? Que tem que ter tudo isso, conhecimento, tem que ter discrição, tem que ter... É só pra limpar uma casa. Oxe, Glauciane, Spani vai limpar você então, amor. Quando você chegar numa casa milionária que a pessoa olhar para você e dizer, nossa, tudo isso, certeza que deve ser alguma Glauciana. Você espana,
Pega suas coisas, ó, e procura outra onde você vai ser melhor valorizada. Você conhece, você sabe o seu valor e sabe esse trabalho aí, o que ele exige. Essa cultura criada de que trabalho doméstico qualquer um pode fazer é o que acaba tornando ele desvalorizado. Mas basta contratar alguém totalmente despreparado para perceber que existe uma enorme diferença entre limpar uma casa e administrar uma residência. Experiência faz a diferença, método faz a diferença, organização faz a diferença. E esse trabalho bem feito e qualificado, ele está cada vez mais escasso no mercado. Nem vou muito julgar, porque hoje em dia quem é que quer ser empregado doméstico? Com os abusos que essa profissão enfrenta, os horários, a falta de remuneração adequada, o desrespeito pela profissão ou até mesmo pela pessoa afasta qualquer um desse trabalho. E quando a pessoa resolve fazer uma faxina, resolve se candidatar a uma vaga de empregada doméstica, ela já automaticamente, internamente, ela se diminui e ela acha que não pode cobrar mais do que aquilo. Ela às vezes tem aquela, sei lá, percepção de que, mas eu sou uma empregada, eles não vão querer pagar tanto. E isso, milionária, não é verdade. Eu tô nesse ramo há quase 20 anos, os salários que eu vejo por aqui superam uma pessoa que trabalha às vezes numa empresa, numa linha de produção, ou até mesmo na parte ali de recepção. E também já fiz diárias, às vezes fazia renda extra nas minhas folgas, aonde uma diária chega a quase R$300. E às vezes a residência era muito grande, eu precisava levar mais uma pessoa e ela pagava a mesma quantia. Então, tipo assim, em um dia de trabalho, ela pagava lá quase R$600 pra gente. E tranquila, tá ótimo, perfeito. Então é um trabalho que quem tem que se dar o valor, primeiramente, quem tem que saber o valor desse trabalho, dessa esfregação, dessa ralação, dessa suadeira que você vai ter é você, milionária. Se valorize. Nos últimos anos, houve avanços importantes para essa categoria. A gente conseguiu 13º, a gente conseguiu registro em carteira, mas as maiorias das domésticas ainda preferem a informalidade. Não assinar a carteira e receber por diário ou quinzena acaba sendo um negócio mais atrativo. E tem algumas famílias que dizem que até gostaria de registrar uma funcionária, mas o custo, o imposto acaba sendo muito alto. Para você registrar um funcionário, você acaba pagando por 2. Aí a gente tem um desafio econômico dos dois lados. O empregador precisa organizar aí as suas finanças para estar dentro da lei e garantir os direitos dessa funcionária. E a profissional precisa aprender a valorizar o seu próprio trabalho. Porque nesse mercado, milionária, você não oferece lucro, você oferece luxo. E luxo, Mili, custa caro. Quem investe em cursos, especialização, treinamentos, faz ali a gestão da própria carreira, costuma conquistar melhores oportunidades. E hoje, Mili, no mercado tem profissionais atuando como governantas, personal organizer, tem uma maravilhosa, beijo, Sandrinha, você que é a personal organizer que nos ajuda aqui a manter tudo em ordem, tudo alinhado, beijo grande para você. Consultoras domésticas, especialista em hospitalidade residencial. E esse tipo de profissional, ele entrega muito mais do que uma limpeza. Ele entrega organização, eficiência, gestão, conforto, ou seja, ele entrega uma experiência completa. E quem entende isso consegue cobrar melhor pelo seu serviço. Você sabe o que você entrega e quanto vale o seu trabalho. Confiança, eficiência e discrição são pontos que devem ser valorizados. É um luxo você encontrar uma pessoa nesse nível para poder te atender. E quem sabe o valor disso é você, Mili. Você pode expandir a sua área. Se você gosta de trabalhar com limpeza, você não precisa ser, coitadinha, eu sou uma empregada doméstica. Imagina quando eu saio para qual que é a sua profissão? Eu sou uma empregada doméstica. Milionária! Então, se você está nesse ramo, como fazer para aumentar o seu valor profissional? Bom, Mili, como eu já disse, o primeiro passo é você entender que esse trabalho que você oferece para uma pessoa é um artigo de luxo. Ter hoje uma pessoa para gerenciar a sua casa, seja para limpar, para deixar o jantar preparado, para deixar as coisas dos filhos arrumados para aula de tênis, para deixar os cachorrinhos lá todos felizes, de banho tomado, caminha pronta, isso é luxo. Então, saiba reconhecer o seu valor
do seu trabalho. Depois, tome iniciativas que podem fazer a diferença e fazer com que você se destaque nesse mercado, como aprender continuamente. Tem gente que às vezes chega numa casa, não gosta de ouvir, mas eu já sei fazer, eu não preciso aprender mais nada. Mas é aí, milionária, que esconde as oportunidades. É ali que você vai aprender a se aprimorar, a se refinar e até mesmo ser ou não deve ser aquilo que você viu na pessoa, do jeito que a pessoa te ensinou. Então ali você aprende dos dois lados. Se te serve, pega, aprende, ouve, tenha a humildade de ouvir, de aprender. Se não te serviu, guarda aqui para você, deixa ali quietinho e depois você descarta. Procure pesquisar novos produtos, novas técnicas, um diferencial de como limpar uma coisa para deixar melhor, para facilitar a vida daquela família. Importantíssimo também, milionária, desenvolver a sua comunicação. Saiba falar, tenha calma, se expresse direito, seja correta no que você combinar. Mantenha a sua postura profissional. Procure estudar ali, conhecer a dinâmica da casa e tentar resolver os problemas ali da família. Existem detalhes que fazem uma profissional deixar de ser vista como uma mão de obra para ser considerada indispensável. Mas o contrário aqui também precisa ser dito, Mili. Temos que ser realistas nessa área e não mentir aqui para você. Afinal, o canal aqui é Empregada Milionária e a gente tem que milionar. Se você é doméstica, está num ambiente onde você não tem benefício, talvez seu trabalho seja tratado até com um pouco de desrespeito, você não deve se apegar àquela frase: mas você já faz parte da família. Ou então, mas você está tanto tempo aqui, você vai fazer o que se você sair daqui? Você pode querer melhores condições para você, mais tempo, mais qualidade, melhores salários. Por isso, analise a sua situação e tome a melhor decisão. O trabalho doméstico, Milha, ele não é invisível. As pessoas gostam de acreditar que aquilo qualquer um faz, que não precisa cuidar disso agora, mas ele tá ali o tempo todo. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas colegas de trabalho é que o trabalho doméstico, ele acaba com você, mas você não consegue acabar com ele. Porque é infinito, todo dia você usa roupa, todo dia você precisa se alimentar, todo dia você vai dormir numa cama e tem que arrumar, tem louça. Então ele é infinito, por isso que você tem que ter uma resistência física, cuidar da sua saúde para você conseguir se manter nesse mercado se você gosta. Porque eu vou te falar, não é fácil não. Quando uma casa funciona bem, quase ninguém percebe. Mas basta faltar organização por alguns dias para as pessoas poderem entender a importância desse trabalho. E valorizar essa profissão não significa só pagar melhor. Significa reconhecer competência, responsabilidade, dedicação e amor que está tendo com aquela casa, com aquela família, com as tuas coisas. Porque cuidar de uma casa também é administrar um patrimônio. Afinal, quando vocês entregam para nós os seus bens preciosos, a gente tem que cuidar como se fossem nossos, a gente tem que ter essa responsabilidade. Trabalho doméstico que promove para o dono da casa qualidade de vida, bem-estar, tranquilidade, não deve ser considerado uma coisa pequena, porque a dedicação que você vai deixar, a competência que você vai entregar para aquela casa, isso vale quanto para você, Mili? Para aquelas milionárias que estão nessa profissão, seja por gosto, seja por necessidade, mas nunca, Mili, por achar que não existe algo melhor para você. Porque se tem alguém que sabe o seu valor e sabe aonde você pode chegar, só você olhar ali no espelho. E eu, claro, estou aqui com você, porque nem só de faxina precisa ser a sua vida. Agora me conta aqui, você acredita que o trabalho doméstico merece a sua admiração e respeito? Compartilhe então esse vídeo com mais pessoas para que elas olhem esse assunto com um pouco mais de empatia. E com certeza estaremos mais perto de mudar essa realidade e você se tornar a patrocinadora dos seus sonhos. Por isso, Mili, fique aqui e fique muito mais do que rica. Fique milionária. Acredite em você, acredite no que você pode conquistar. Deixe seu like, se inscreve no canal e me acompanha nessa jornada de empregada milionária. Beijos milionários, eu espero vocês pro próximo vídeo. Tchau, tchau!